Olá, nesse vídeo a gente vai aprender como fazer um gráfico de progressão geométrica usando planilhas do Google. Aplicativo gratuito, é só tu clicar aí no teu Chrome em planilhas e ele vai abrir para ti. Tu abre o documento em branco e começa. Então vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro termo da minha progressão geométrica 0,5 e a razão que é, vamos botar aqui 2 para ficar melhor os pontos, 2. Aqui eu já coloquei o n, né? Porque o n ele é sempre um primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, e assim vai, os números naturais. E aqui está o nosso AN, tá? Como é que a gente vai fazer dessa vez o AN? Eu vou colocar igual a 0,5 aqui, tá? Porque o primeiro termo a gente tem. Não quero que preencha automático. Como que eu faço o segundo? Vai ser igual ao primeiro. Se isso é uma progressão geométrica, então eu vou multiplicar o termo anterior pela razão que é 2, o meu Q, né, aquele da fórmula aqui. Então, vezes 2. Como esse Q, ou seja, aquele fator que eu estou multiplicando é sempre o mesmo, então eu ponho um número constante. Então, Enter. Se eu vier aqui e clicar aqui, clica, arrasta, e aí solta, digamos que eu vou fazer até o 10, ele vai fazer tudo para mim. Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha o primeiro termo 0,50, e aí o 0,50, né, 0,5 vezes 2, 1. Aí depois é o 1 vezes 2, 2, o 2 vezes 2, 4, e vai assim, acabou que daqui do segundo termo em diante são as potências de 2, né? E que agora eu quero fazer o gráfico disso. Veja que eu não coloquei a conta do AN, né, do termo geral, não fiz a conta do AN. O que eu fiz? Eu peguei o anterior e multipliquei pela razão, toda vez. Então, bom, o primeiro termo eu coloquei aqui porque eu já conhecia, 0,5. O segundo, o que vai ser o segundo sempre? Eu vou pegar o segundo, o primeiro termo, e vou multiplicar por 2, que é a minha razão, o meu quociente, né? Então, isso aqui ficou A1. O que é o A2? É o A1 vezes 2. Então, a célula B6, que é desse aqui, vezes 2, que é a razão. Quando ele vem aqui para o próximo termo, ele não vai pegar os 50 que eu botei, ele vai pegar o B7. Ó. O B7 é o 1. E aí, o 1 ele vai multiplicar por 2. Quando vier para cá, ó, o 4, o que ele fez? Ele pegou a célula anterior, que é a célula do 2, que ó, é o B8, ó, B8, e vai multiplicar por 2 e assim por diante. Pega a célula anterior, multiplica por 2, célula anterior, multiplica por 2. Se eu fizesse com a formulinha do AN, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa. Tá? Então, como que eu posso fazer? Das duas formas. Eu vou fazer aqui, agora deixa eu apagar, vou fazer usando a fórmula do AN. Como é que é o AN na PG? Tá? Na PG, ele é igual ao A1 vezes o Q, que é a nossa razão, elevado, então eu vou botar um chapeuzinho aqui, tá? Elevado em quem? Na N menos 1. Deixa eu aumentar aqui essa formuleta para a gente ficar melhor com ela. Então, esse aqui é o nosso termo. Vamos fazer usando ele, só para a gente ver que dá a mesma coisa? Então, aqui, vou botar isso, igual ao A1. O A1 é quem? É 0,5. Então, 0,5 vezes Q, que é a razão, que é 2, elevado. Então, a gente digita o acento circunflexo e dá um espaço que daí ele aparece, tá? Aí eu vou abrir o parênteses para botar n menos 1. Quem é o n? É esse aqui. Depois eu quero que o n seja 3, depois 4, depois 5. Então, eu não vou trancar essa célula, vou deixar ela assim mesmo. Porque para o de baixo ele vai pegar o 3, o próximo vai pegar o 4 e assim por diante. Menos 1, fecha o parêntese. Pronto, deu 1, né? Que é o 0,5 vezes 2. A gente vem aqui e clica e segurando arrasta. E ele fez. Mesma coisa do que tinha feito antes. Como que faz o gráfico? De todos os gráficos que tu quiser fazer, tu vai selecionar aqueles valores que tu quer e vai inserir gráfico. Ou vindo aqui em inserir gráfico,
ou vindo nesse botãozinho aqui. Então, vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Vamos selecionar e vou inserir gráfico. Pronto, ele colocou aqui o gráfico. É o de bolinha mesmo, porque a gente quer um gráfico discreto, sem linha, não pode ter linha. Porque de um N para o outro não tem nada. Então, é esse o gráfico. Aqui ele está com uma escala que não está muito legal para ver, porque aqui embaixo parece que está no 0, não, mas não está. Vem aqui no pontinho, ó. Ele está em AN050, que é isso aqui, quando N é 1. É esse ponto aqui, ó, que ele está mostrando aqui, ó. Vai ali em cima, põe o mouse, que ele clica aqui em cima do gráfico, né? Que ele mostra. O próximo, o AN2, quando N é 1. Quando N é 4, a N é 4. Quando a N é 6, quando N é 6, o AN é 16, e assim vai. Vejam o que acontece. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aqui tem diferenças entre eles que são quase iguais. À medida que vai passando, as diferenças entre os pontinhos vão ficando cada vez maiores. Por que isso? Na PA, o quanto cresce é sempre constante. Cresce de 10 em 10, cresce de 5 em 5. Aqui, o quociente entre dois valores, entre esse e o anterior, é sempre o mesmo. Mas isso não é a mesma coisa do que somar, né? Então, as diferenças vão ficando cada vez maiores, porque eu vou multiplicando números que são maiores. Eu não vou simplesmente somar, eu vou multiplicar números. Aqui eu multipliquei um 0,50 para dar 1. Quando chegou aqui nesse 16, quem é que eu multipliquei por 2 para dar ele? Eu já multipliquei 8. Então, por isso que as diferenças vão ficando cada vez maiores. Se a gente passasse uma linha aqui, se pudesse isso, não pode, porque isso é uma PG, então em progressão a gente só tem o gráfico discreto, só de pontos. Isso seria equivalente, se tivesse uma linha, a uma função exponencial, e são coisas que quando a gente estuda a função exponencial, a gente relaciona, depois de ter estudado as duas, PG e função exponencial. Uma delas, por exemplo, é a função que a gente usa em matemática financeira. Tá bom? Era isso, então, para fazer o gráfico. Valeu, abração.